Olá a todos, gostaria de cumprimentar os meus colegas participantes, a toda a comissão organizadora. Gostaria também de parabenizar pela iniciativa dessa ideia de permitir a apresentação por vídeo dos trabalhos, porque muitas pessoas que gostariam de estar aí presentes, mas que não podem, assim, dessa maneira, conseguem participar e isso incentiva a nossa participação nesse tipo de eventos. Então, muito obrigada a todos e vamos começar a apresentação, então. O título do artigo é O Discurso de Ódio e a Negação de Acontecimentos Históricos no Contexto da Proteção Internacional da Liberdade de Expressão. De uma maneira muito rápida, muito resumida, eu vou passar a ideia que nós tratamos no trabalho, nossos objetivos e uma rápida conclusão. A ideia é tratar da problemática mais ampla, mais geral, da liberdade de expressão na sociedade democrática e os seus limites, os novos limites, vamos dizer assim. Novos porque a sociedade atual, no contexto internacional, está em mutação, principalmente depois dessa crise dos refugiados aqui na Europa, essa ideia de sociedade multicultural ficou muito mais evidente. E isso, em resposta à globalização também, as sociedades precisam ser hiperinclusivas para abrigar todos que vêm de uma realidade cultural, é, política, religiosa, ideológica diferentes, consigam conviver em harmonia nessa nova sociedade que se forma. E então a ideia é entender essa problemática ampla da liberdade de expressão e seus limites à luz de dois problemas muito típicos e muito atuais dessa nova sociedade multicultural, que são os discursos de ódio e a negação de fatos e acontecimentos históricos. Quer dizer, é muito comum nessa nova sociedade, onde várias pessoas de realidades culturais distintas precisam conviver em harmonia, é natural que aconteça uma tentativa de revisão de fatos já comprovados por testemunhas ou até pela história mesmo, trazer novas versões, adicionar novos detalhes que visam trazer uma interpretação diferente daquilo que já é consolidado. E por vezes acontece do exercício à liberdade de expressão causar dano a vítimas, sobretudo pertencentes às minorias nessa sociedade, porque violam direitos da personalidade, dignidade da pessoa humana, autodeterminação dessa pessoa e etc. Isso é comum e muito atual. A questão é, diante o objeto central do trabalho não é entender ou fundamentar a importância da liberdade de expressão. Isso nós reconhecemos e a despeito de entendermos a importância histórico-filosófica para uma sociedade democrática da liberdade de expressão, a despeito disso, sabemos que esse não é um direito absoluto, como nenhum direito fundamental é. E a ideia é encontrar aquele limite, encontrar aquela linha tênue que separa o livre exercício da liberdade de expressão e o abuso desse direito através de revisão de fatos históricos, quer dizer, revisar a história de fatos já consolidados na história. Então, como já dissemos, é muito comum nessa sociedade que precisa ser hiperinclusiva esse tipo de problema. Nós nos baseamos em dois exemplos de jurisprudência, dois blocos muito distintos um do outro, que isso evidencia aquela ideia de cultura, de história, na influência na elaboração das leis e da jurisprudência, daquela realidade histórica e cultural onde o discurso é proferido. E esses dois exemplos são a realidade norte-americana, a jurisprudência da Suprema Corte, e na realidade europeia, a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Na ideia da Suprema Corte, eles adotam aquela ideia do critério do clear and present danger, quer dizer, não deve haver punição para a manifestação da ideia ou de uma ideologia em abstrato, exceto quando elas representam uma ação em concreto. Então, quer dizer, quando é apenas uma ideia em abstrato, quando não se parte para atitudes concretas, a liberdade de expressão está dentro do contexto da liberdade de expressão, que até devido à primeira emenda à Constituição norte-americana, há aquela ideia de uma liberdade, a ideia de liberdade é muito mais ampla do que a realidade europeia e, consequentemente, brasileira.
Então, a liberdade de expressão é quase que um exercício ilimitado desse direito. Há vários casos, que até citamos no artigo, de pessoas que recorreram à justiça para tentar barrar manifestações públicas de partidos nazistas, por exemplo, e que a Suprema Corte entendeu que não, que era, como é só uma ideia em abstrato, que está abrangido pela liberdade de expressão, por exemplo. E a realidade europeia, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que acaba por ser um reflexo daquela jurisprudência dos Estados, partes do Conselho da Europa, que, obviamente, devido à realidade sofrida na Segunda Guerra Mundial, vivida mais diretamente pela Europa, obviamente a construção dessa jurisprudência se baseia na proibição do que eles chamam de negacionismo, sobretudo dos acontecimentos da Segunda Guerra. Isso não é tão evidente quando trata-se de outros momentos históricos na vida da Europa, mas é bem consolidado na jurisprudência do Tribunal Europeu de tratar como um discurso odioso e, portanto, não ser reconhecido pela liberdade de expressão esses discursos negacionistas. Nós citamos outros exemplos no trabalho também de outras realidades e fazemos essa discussão da importância histórico-cultural para aquela decisão judicial. Então é isso. Pensar em liberdade de expressão quando o discurso visa alterar irresponsavelmente uma realidade histórica extremamente dolorosa para uma população é diferente de pensá-la em uma situação onde a vivência de tais fatos se deu apenas pelos livros, o que obviamente influencia a atividade do julgador quando se depara com um caso em concreto. A grande questão com o qual nos deparamos neste estudo é como garantir, portanto, o conhecimento e a manutenção da verdade, que é um fundamento da liberdade de expressão, sem uma ampla possibilidade de expressar-se, de divulgar ideias, não há garantia de que a versão verdadeira dos fatos seja conhecida. Facilitando o complemento de dados e argumentos que se somam e reforçam a história. Para isso, é necessário encontrar a linha tênue que separa a liberdade de divulgar uma opinião em abstrato da propagação de ideias odiosas, absurdas e que visem unicamente causar dor em suas vítimas, sem qualquer compromisso com a verdade. Dentro do contexto do direito internacional, citamos o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, onde todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, e isso implica no direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem considerações de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Destacamos também o número 3 do artigo 19 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que acrescenta a necessidade de restringir o exercício dessas liberdades fundamentais com o fim de respeitar os direitos ou a reputação de outrem, e ainda salvaguardar a segurança nacional, a ordem, a saúde e a moralidade públicas. Mais adiante, em 2011, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas adotou o Comentário Geral número 34, relativo ao artigo 19 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. E, para resumir, o ponto mais importante desse documento, lá no artigo 49, onde esse órgão reitera que as leis que penalizam a expressão de opiniões sobre fatos históricos são incompatíveis com as obrigações que o pacto impõe aos Estados-partes em relação ao respeito à liberdade de opinião e expressão, pois esse documento legal não permite proibição geral de expressões de uma opinião errônea ou de uma interpretação incorreta de eventos passados. Então, caminhando já para a conclusão, o que nos autoriza a dizer que a liberdade de expressão deve, via de regra, prevalecer numa realidade democrática? É aquela ideia, basicamente, de Stuart Mill, onde a supressão de ideias advindas de questões históricas, científicas, teológicas, filosóficas, políticas e morais seria sempre mais danosa do que as ideias em si, porque devemos considerar a possibilidade de estas ideias serem completamente ou parcialmente verdadeiras, e a sua supressão levaria ao dano social incalculável da perda da verdade, e, portanto, nunca se justificaria. Mill também fala de que, quando nós proibimos a divulgação de uma ideia, nós temos a ideia de
ter a certeza de que aquela ideia é falsa. E isso é uma pretensão humana de infalibilidade que é impossível de acontecer. Enfim, um argumento forte é de que a permissão de divulgação dessas ideias, dessas tentativas de revisar fatos históricos, é que elas se somariam à verdade já conhecida e, se fossem mentira, elas rapidamente seriam refutadas pela sociedade. É só com uma livre divulgação dessas ideias e a possibilidade de debatê-las na sociedade é que se conhece a verdade dos fatos e que se rechaça aquelas versões que não condizem com a realidade. E é só aí que nós temos a garantia de que a verdade vai prevalecer. Então, através de uma justificativa moral, a de que um discurso pode gerar o ódio e reações violentas por parte de quem o ouve, provocando resultados atentatórios contra a honra e a dignidade de alguém, a sociedade busca uma resposta jurídica para esse problema, que o poder público, através de leis restritivas ou de uma interpretação mais rígida dos limites de cada direito fundamental, em um caso concreto, proíba ou puna um discurso tido como odioso. Enfim, é essencial, portanto, respeitar os limites interpretativos de uma realidade local, como já demonstramos ao longo do estudo, e a atividade de perceber se estamos diante de uma ideia e ou opinião em abstrato ou de uma conduta violadora da dignidade da pessoa humana, que vise, em última análise, ofendê-la, será certamente influenciada pela realidade local de onde os fatos aconteceram, inevitavelmente. Enfim, a título de conclusão, a conclusão de que chegamos é que é apenas com a livre divulgação de ideias, inclusive aquelas menos politicamente corretas, digamos assim, é que há a garantia de que a verdade será de conhecimento em toda a sociedade. Então, eu acho que eu já extrapolei um pouco os minutos, agradeço pela oportunidade e desejo uma boa continuação do evento. Boa tarde a todos.